Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer estar aqui. De início, eu agradeço o convite da FEEGO, através da nossa irmã Ivana, e parabenizo a iniciativa dessa federativa estadual, que de forma pioneira trata esse assunto de frente. Traz esse assunto a lume, algo que deve ser dito e de forma muito clara. Por que nós somos contra o aborto e a favor da vida? Então, a FEEGO, a nossa gratidão eterna por esse espaço magnífico de falarmos para os responsáveis pelo movimento espírita goiano aqui presente, desse assunto tão caro à nossa vida, que é falar sobre a vida, sobre a importância de nós estarmos na Terra. E, de início, eu queria lembrar de um livro que eu estava relendo, do Lamartine Palhano, que ele é do Espírito Santo, já está desencarnado, e tem um pedaço de um livro chamado Viagens ao Futuro, Viagens Psíquicas ao Futuro, aonde ele fala de uma experiência feita com uma médium, e a médium ela vai até o período do seu planejamento reencarnatório, e ela entra numa sala com muitas pessoas que ela sabe que são amigos, mas ela não lembra, não conhece, não consegue daquele momento ali lembrar, mas todo mundo amigo. Mais de 20 pessoas coordenando junto com ela, conversando com ela, trazendo prós e contras da próxima reencarnação dela. Então, o planejamento reencarnatório que a gente estuda em André Luiz, essa moça na experiência mediúnica, ela trouxe para nós a certeza de que a experiência reencarnatória, viver em um corpo de carne, é algo tão valioso para cada um de nós que malbaratar isso é um ato, no mínimo, antidoutrinário. Nós não podemos dizer, se nós acreditamos na reencarnação, não podemos dizer que não é importante a volta à Terra. É muito importante. É tremendamente valiosa a volta à Terra. E aí, tem uma fala que ele faz no livro que me gravou na minha vida. Que ele diz assim: daí a importância que muitas pessoas dão quando acertam na Terra, quando vêm e conseguem cumprir com tudo aquilo que foi programado e volta ao mundo espiritual com a consciência tranquila do dever retamente cumprido. Que simplesmente amou, que simplesmente renunciou àquelas quimeras que não tinham importância alguma e que construiu, ajudou a construir um mundo melhor. Então, da importância da reencarnação, nós não podemos nunca esquecer. Eu vou trazer primeiro aqui uma parte bem técnica, peço desculpas, mas é para fundamentar a nossa fala como advogado também, como presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB de Niterói, que é a segunda subseção maior do país. Só na avenida aonde eu tenho escritório são 900 advogados. Então, é um festival de advogado em Niterói. Então, nós temos que falar sobre essa parte, que é a parte que consta no Código Penal Brasileiro, e está lá nos artigos 124 e 128, o assunto aborto. No início, no 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que o outrem lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, a própria pessoa, a mulher fazer o aborto em si própria ou consentir, é o aborto consentido, que alguém faça, tem lá a pena. Depois,
Qual é a objetividade jurídica desse tipo penal? É a proteção do direito à vida do feto. Ou seja, o bem jurídico tutelado é a vida humana intrauterina, de modo que tutela-se o direito ao nascimento com vida. O aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção e a vida. No sentido jurídico, inicia-se desde a concepção. Então, quando no novo Código Civil diz que os direitos do nascituro estão resguardados quando o assunto é a herança, o bebê que está sendo gerado, ele já tem direito à herança. Então, se o direito já protege um bem material, que seria uma herança a ser recebida, por que o direito positivo brasileiro vai deixar de tornar indisponível o direito à vida? É um direito que é inegociável. O maior bem jurídico que nós temos, cidadãos do Brasil, é a vida. E a vida inicia-se na concepção. Continuando. No 125, provocar aborto sem consentimento da gestante. Ou seja, é um tipo de aborto não consentido. A pena de reclusão de 3 a 10 anos. Ou seja, ela não é, em hipótese alguma, convertida em regime aberto. A criatura fica retido mesmo, ele fica preso. Eu não estou conseguindo entender ela aqui não, me ajuda aqui que está tendo um efeito mediúnico aqui, é uma interferência espiritual. Meu filho, aperta aí para mim então, que eu estou, é essa aqui e eu estou apertando a outra. Então é essa aqui, né? Então tá. Bom, agora 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos, parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, há uma agravante nesses casos ali descritos: menor de 14, alienação mental ou debilidade mental, né? Existe uma agravante a ser colocada em quem provoca. 127. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, são as agravantes que são aplicadas no caso de morte ou de lesão corporal grave. E aí a gente vê agora na mídia recentemente, não é aborto, mas é lesão corporal grave, essa questão dos procedimentos estéticos, e principalmente lá no meu estado, e agora descobrir uma médica na cidade onde eu nasci, trabalho em Niterói, que fazia também em casa um procedimento estético, por R$16 mil a criatura paga e faz dentro de uma casa. Esse dinheirão não era para estar todo o conforto de um centro cirúrgico, toda a segurança? Como é que aceita? Então, nesses casos também tem essas agravantes, né? Agora vem, quem é que julga? A competência para julgar crimes contra a vida é do Tribunal de Júri, artigo 78, inciso 1 do CPP, Código de Processo Penal. Então, é o Tribunal de Júri
que julga crimes contra a vida. 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário, que é se há outro meio, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto, no caso de gravidez resultante de estupro. Aborto humanitário. Eu só estou copiando o que está escrito na lei, não estou dizendo o que é. E o outro, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz do seu representante legal. Então, o médico ele não vai ser punido por isso. Aqui entra uma brecha, que é quando a mulher diz que aquela gravidez foi resultado de uma violência sexual. Não precisa provar nada, basta falar. E aí é feita a ocorrência policial, vai se transformar em um processo onde ela vai pedir autorização judicial para o aborto. Então, como é um crime de natureza sexual, não há como provar e simplesmente basta ela falar. Então, essa é uma brecha através do qual acontece esses fatos. E aí nós conseguimos, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que só tem 94 municípios, são 94 comarcas, ou seja, cada município é uma comarca, apesar desses escândalos financeiros do Estado, queriam acabar com 28 comarcas, né? E aí, graças à OAB, não foram extintas, mas a ideia era acabar, e aí juntava municípios, e quem ia perder o povo? Como é que ia numa audiência, cujo fórum fica a 200 quilômetros de distância? Eu ia fazer umas ruindades dessas. E aí não houve isso, continua existindo 94 municípios, com 94 comarcas, e aí nós conseguimos acesso ao acervo geral, como se fosse um instantâneo. Quantos casos de aborto que nós temos ajuizados? Ou seja, na justiça, por comarca. Então nós temos ali Búzios, que muitas pessoas não sabem, o nome do município é Armação dos Búzios, né? Depois, em Barra Mansa, Belford Roxo, e ele vem trazendo a capital, você vê que aborto provocado por terceiro é o número maior, 35. E são os casos que chegam na justiça. Mas nós sabemos que mais de 90% não chegam na justiça. Quando que chega? É quando a mulher vai ao serviço público, à saúde pública, ao hospital da rede pública, pedir socorro, porque o aborto foi mal sucedido. E aí é feita a curetragem, e ali o médico tem que noticiar. E aí é feita a comunicação ao órgão policial e inicia-se o processo. Então, nós temos hoje em andamento, no estado do Rio, aqui você vai ver, na minha cidade, que eu nasci e é onde eu trabalho, eu moro em São Gonçalo, que é o segundo maior município do estado, com 1.100.000 habitantes. Niterói tem 680 mil habitantes. Em Niterói, nós estamos com 4 casos em andamento. E aí, o total, 121 casos de aborto no estado do Rio de Janeiro, que é o terceiro maior estado em população do país. Então, você vê que a quantidade que chega ao judiciário não é esse número alarmante, berrante, que as pessoas dizem que a mulher fica presa, leva chicotada, e não é nada disso. Não tem nada disso. Mesmo porque a grande maioria das penas são aplicadas aos médicos que provocam, né? Então, esses profissionais da saúde que juram defender a vida e depois, na hora lá, recebe e faz o aborto, é pela morte, esses é que estão também pagando um preço alto, né, quando o assunto é aborto.
Então, é interessante acompanhar essa estatística do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, para que possamos ter uma noção. E aí, quando tem esse assunto que chega ao Supremo, como bem trouxe aqui o Jefferson para nós, essa questão pela via oblíqua, porque se não vai pelo legislativo, que é o caminho normal, se vai pelo judiciário, que, infelizmente, não está cumprindo a Constituição, porque se cumprisse, falava, não é papel meu, eu não posso legislar, eu posso cumprir a lei, eu tenho que cumprir a lei, que cumprir a Constituição. Não é só você que é italiano, não, a mão também fica, né? Então, o Supremo, na mesma hora, a ministra tinha que dizer, com todo respeito à ministra, não é assunto atinente, não é competência do Supremo esse assunto. Isso é lá com o Legislativo. Mas percebemos o movimento trevoso / econômico. É um assunto de interesse econômico. Interessa às grandes instituições pró-morte, a indústria da morte, que o aborto seja legalizado. Interessa porque as clínicas irão se instalar em 48 horas. Um aborto com todo o conforto e segurança médica por R$5.000. É o preço que já está de tabela. E o fruto, como a mulher que fez o aborto não vai querer nem ver, para onde vai? Para a indústria de comércio. Que vai, obviamente, pegar e vai fazer também tudo aquilo que o Jefferson trouxe aqui para a gente nesse quadro horrível. Qual a proposta jurídica de saída? Entregar o filho para adoção não é crime. E basta a futura mãe entregar a criança ao conselho tutelar ou no juizado da infância, de onde estiver na hora do parto. Mas falta informação. A grande maioria das mulheres que não querem a criança ou querem de alguma forma livrar-se daquele compromisso que foi assumido no mundo espiritual de joelhos, juras de amor foi feito, eu vou receber você como filho, vamos tentar essa vez, vai dar tudo certo. Aí chega aqui, não, eu não quero. Criança, para mim, isso vai me dar muito trabalho. Eu quero abortar. E aí aquele compromisso firmado no mundo espiritual é jogado no lixo. E aí a mulher não tem noção ou informação de que pode doar a criança, ter a criança e doar a criança para a adoção, ela não tem essa informação. Algumas ainda dizem que acha que é crime. Como é que eu vou chegar com uma criança recém-nascida no juizado de menor e dizer assim, daqui, eu quero dar. Ela acha que vai ser repreendida, que vai... Não será. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio também fez uma campanha, e que depois virou uma campanha nacional, que é não jogue seu filho no lixo, entregue para adoção. Dar em adoção é um ato de amor. Mas aí, ao invés de legalizar o aborto, existe uma saída que é aplicar a lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei Federal 8069/90, no seu parágrafo 4º, diz assim, incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Ou seja, é dever do poder público, da saúde pública, amparar a futura mãe nos programas de pré-natal, para dar todo apoio a ela, para fazer um pré-natal bem feito, e depois
um pós-natal, ou seja, acompanhá-la, a caderneta de vacinação, uma médica para acompanhar essa criança, um pediatra para acompanhar nesses primeiros momentos. Tudo isso é dever do Estado. Mas, infelizmente, o investimento na saúde pública, não sei aqui no estado de Goiás, mas o estado do Rio de Janeiro que está falido, né? Tivemos aí 7 meses sem salário, os servidores, e a imprensa não noticiou, mas dia sim, dia não, tinha um aposentado do Estado se jogando dos prédios em Copacabana, porque não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para pagar a luz. O suicídio cresceu vertiginosamente na capital do Estado, de servidores que se matavam porque não tinham tostão para nada. Lá, a saúde está zero, não existe saúde pública. Mas existem outras cidades no interior do estado do Rio, onde o SUS funciona muito bem. Agora, recentemente, eu estava com a minha esposa, com as crianças, numa cidade no interior do estado do Rio. Temos plano de saúde, graças a Deus, mas o posto de saúde era do lado do hotel. A minha mulher teve uma torção e precisava de um amparo na hora. E os funcionários do hotel levaram para o posto, é aqui do lado. E o posto de saúde tinha ortopedista, tinha pronto atendimento na hora. O médico do plano era numa cidade vizinha. Então, se tinha o SUS do lado, todo mundo tem direito ao SUS. E, pois é no estado, no interior do estado do Rio. Não vou falar também a cidade, para não estar dando ibope, né? Não vai ter uma correria de gente para lá. Mas uma cidade pequena, porte pequeno. Mas, durante os 5 dias que a gente ficou, o posto de saúde mandou para lá, para o hotel, um fisioterapeuta, para poder cuidar dela. Você crê nisso? Não é Dinamarca, não é Suécia, foi no interior do estado do Rio. Mas por quê? Cidade pequena, onde tudo funciona. A população, 12 mil habitantes, 3.500 na zona urbana, o restante na zona rural. Então, tudo funcionou bem. O posto de saúde era o posto de saúde central, do lado do hotel, o único hotel daquela cidade na área central. Então, foi tudo fácil. É claro que a ajuda dos amigos espirituais facilitaram até na escolha da cidade, né, e do hotel. Mas tudo foi abençoado. Então, quando a lei diz que é dever do Estado apoiar, mas à frente fala, no parágrafo 5º, a assistência referida no parágrafo 4º desse artigo deverá ser prestada também, aqui eu grifei, a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. Ou seja, esse parágrafo 5º, ele não é de 1990. Ele foi uma conquista de um grupo de promotores públicos pela vida, que fez um trabalho grandioso, inclusive de lobby no Congresso Nacional, para que pudesse ser inserido esse artigo. Então, existe homens de bem e que trabalham de forma anônima. Em benefício de quê? Em benefício da adoção. E nós percebemos o projeto Cegonha, do Conselho Nacional de Justiça, amparando a adoção, inclusive a adoção tardia, que é aquela após os 6 anos, é totalmente amparada pelo judiciário. Mas o judiciário não tem o dever constitucional e nem tem verba para fazer o que cabe ao executivo, que é o apoio à mãe gestante, que diz assim, lá no posto de saúde, eu quero dar meu filho para adoção. Então está faltando o quê? Um esclarecimento grandioso. Está faltando que isso seja divulgado.
nas comunidades, nas redes públicas, na mídia, de que não é errado ter o filho e dar para a adoção. Não é errado. Não é errado também ir no posto de saúde, dizer isso e ter todo o apoio do posto de saúde. Não, porque tem previsão legal para isso. Então, se tem previsão legal, falta o quê? Falta divulgar. Agora vamos entrar aonde eu me sinto muito à vontade, que é a minha praia, né? Que é a nossa praia, que é a questão doutrinária. Por que o espírito é contra o aborto e também contra a descriminalização do ato? E se deixar de ser crime, é uma coisa que falar, pode fazer. Então, foi o que o Cecílio falou. É o sofisma, é trabalhar com palavras. É dizer que pode, não pode, é e não é. Então, deixar de ser crime é a mesma coisa que dizer, liberou geral. Ué, se é um infanticídio, se é matar um ser indefeso e não tem para onde correr, ele está no útero, é um crime bárbaro. Na verdade, deveria sim ser transformado em crime odiando. Um crime bárbaro, porque a criança não tem para onde correr. O ser reencarnante não tem para onde correr. Primeiro, porque nós sabemos que a reencarnação se inicia com a concepção e que existe um preparo imenso antes do mergulho na carne. Existe o planejamento reencarnatório. Você vai ver isso muito bem em Missionários da Luz, o caso Segismundo, lá em André Luiz. Na obra de André Luiz tem esses e tem outros casos. E eu agora estou relendo, estou estudando e mergulhei de cabeça na obra de Leão Tolstói por Dona Ivone Pereira. Ressurreição e Vida tem um caso lindíssimo, onde tudo isso pode ser explorado. É a história do paralítico de Kiev. Dever de casa. Vai chegar em casa, vai ler o livro Ressurreição e Vida. A médium é Ivone do Amaral Pereira, que na última reencarnação, ela reencarnou em território fluminense, uma cidadezinha linda. Ivone ainda vai lá, no Centro Espírita Ivone Pereira, em Rio das Flores. Rio das Flores, você dá um espirro, você cai em Minas. E entre Goiás e o estado do Rio, só tem Minas. Só Minas. Então imagina que você vai voando, e não chega no Goiás, porque Minas Gerais é um estado, país enorme, né? E ela nasceu ali na fronteira. Era um distrito do município de Marquês de Valença. Depois se emancipou, virou Rio das Flores. E ali ela nasceu. E quando Leão Tolstói se aproximou dela, e se apresentou e falou, gostaria de escrever através da senhora, ela falou assim, eu só cumpro ordens. Se o doutor Bezerra de Menezes deixar, se Charles deixar. E ele falou assim, eu já conversei com o doutor Bezerra. O doutor Bezerra autorizou. E na mesma hora, ele aparece para ela e fala assim, está autorizado, minha filha. E ela falou, bom, já que está autorizado, o que o senhor quer escrever? Ah, eu quero escrever sobre a nossa Rússia. Aí ela, a sua Rússia, né? Não, você já viveu lá. Mediunidade. Falando em médium, chegou aqui a médium, né? E aí, ele fala assim, eu quero ditar para você um regionalismo russo. E ela fala, mas como? Como é que eu vou escrever sobre isso? Se eu não me lembro de ter vivido lá, você viveu.
E aí você vai ver depois ela como a cigana Nina, lá em Moscou. Uma outra história. Mas Leon Tolstói fala assim para ela: vou te tirar do corpo consciente e vou te levar para o interior da Rússia, para que você possa vivenciar aquilo tudo, ver aquilo tudo, depois a gente escreve. E por algumas noites ele fez isso. E ela, na introdução desse livro, Ressurreição e Vida, ela diz assim: ele me levou para o interior da Rússia, estava nevando. E eu pisei nos flocos de neve e eu senti a neve. Olha a mediunidade com Jesus, que coisa esplendorosa. Então ali, no conto Paralítico de Kiev, fala sobre a reencarnação. Você vai ler como dever de casa, depois você vai escrever para mim. Descobrir aonde que fala sobre a reencarnação no conto Paralítico de Kiev. Que a reencarnação é tudo para nós. Porque se a nossa identidade de espírita, e nós não temos nenhum ritual externo para dizer da nossa, entre aspas, aceitação, ou uma palavra forte que não é usada entre nós, uma conversão ao espiritismo, como que eu posso dizer-me espírita? A partir do momento em que eu acreditar nos postulados espíritas. E um dos postulados espíritas, que é o diferencial dos outros irmãos, cristãos como nós, é a reencarnação. E quais são as consequências de crer na reencarnação? Isso dá uma palestra inteirinha. Depois você pode encomendar. Eu posso até conhecer o interior de Goiás falando sobre isso. Oh, pelo amor de Jesus. O que eu fui falar? Muito obrigado. Oferecido, né? Oferecido, né? Bom, se você acredita na reencarnação e você consegue colocar em prática, Allan Kardec disse, como que se reconhece o verdadeiro espírita? Você pode dizer-se espírita. Agora, acreditando na reencarnação, é incompatível você dizer que é a favor da descriminalização do aborto. Que se você sabe da importância que é voltar a viver no corpo de carne, como que você vai dizer que pode abortar? Que não é mais crime? Que espírito é você? Será que é aquele por conveniência? Dona Ivone fala isso em Recordações da Mediunidade, quando ela diz que muitas casas espíritas que ela conheceu naquela época, ela veio desencarnar em 84. Ela disse que muitas casas ela deixou de ir porque tinham se transformado em clubes sociais aonde os homens iam conversar sobre espiritismo. Será que é isso que nós queremos para as nossas casas espíritas? Não. A casa espírita é a embaixada de Deus na Terra. É um local abençoado, onde nós somos tremendamente ajudados. Não é um clube social. É um local de muito respeito. É um templo. É uma casa de Deus. Onde nós aprendemos o que o mundo não tem capacidade de ensinar. As lições que ali são ensinadas, o mundo não tem capacidade, não fala, porque o mundo está interessado em consumismo, no materialismo, no imediatismo. Nós não. Nós acreditamos na reencarnação. E nós sabemos que nós vamos voltar. E nós valorizamos a vida. Quantas obras do berço tem espalhado em todas as casas espíritas? A grande maioria tem. Na última vez que eu estive aqui, Paulo, eu fui lá conhecer. O trabalho que aquelas senhoras fazem ali é uma coisa magnífica. É um trabalho de valorização à gestação. Dando apoio para aquelas mãezinhas que não têm de onde tirar. E aí,
quando o Supremo aprovou o aborto dos anencéfalos, em nossa reunião mediúnica, um espírito benfeitor disse assim: um passo atrás muito grave foi dado. Porque como irão reencarnar agora aqueles que cometeram tantos crimes? Aqueles que precisam de voltar com muitos limites. Como eles irão agora reencarnar? E o aborto é um aborto eugênico, né? Esse aí não presta, não. Esse aí a gente joga fora. Então existe, para nós espíritas, um óbice, um ponto de honra, porque é uma questão doutrinária. Se a vida é o dom mais importante, mais valioso para nós espíritas, como que nós vamos, através de um sofisma, de uma brincadeira de palavras, de botar até o nome santo de Jesus no meio e dizer que pode? Ué, a lei não é de causa e efeito, não é, gente? Não é cada um segundo as suas obras? Então, por que a criatura ficou grávida se tem tantos meios e modos? A mulher hoje em dia só fica grávida se ela quiser. Impossível ela não conhecer meios e modos de evitar. Impossível em século XXI. Então, tem que assumir pelos atos praticados. E aí nós temos diversas histórias que nos foram contadas por pessoas no atendimento fraterno que chegaram com problemas advindos da prática do aborto. Problemas gravíssimos, que não tiveram corrigenda perante a ciência dos homens. Mas antes de entrar na historinha, que eu vou ficar dentro do horário, eu vou querer só perguntando, olha, os processos obsessivos advindos da prática do aborto são de difícil tratamento e traz consequências dolorosas, de longo prazo. O problema é saber das consequências de se dizer espírita. Será que eu as sei? Será que eu me digo espírita até certo ponto? Ou eu sou espírita em qualquer condição que seja, aonde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja? Ah, fulano está aqui, eu não vou dizer que sou. Ah, no meio que estou ali, não vou dizer que sou. Né? Então encontra com uma amiga no mercado fazendo compra, fala assim, você vai lá hoje? E hoje o orador vem de longe. Ah, eu acho que eu vou lá. Aí todo mundo está olhando, o que é lá? Ah, eu vou lá, hein? E ontem eu fui lá. Lá é o código para ninguém falar centro espírita. Porque se fala, eu vou no centro espírita hoje, todo mundo olha, meu Deus do céu, quem é essa criatura? Então, fala, né? Você vai lá? Aí eu vou lá. Eu estive lá ontem. E ontem a corrente estava forte lá. Aí tomei um passo e eu saí melhor lá. Mas no século XXI a gente já pode dizer, eu sou espírita. Agora, tem que assumir as consequências disso. Se é espírita, acredita na reencarnação. Se é espírita, engrossa o movimento Brasil Sem Aborto. Se é espírita, promove nas suas casas espíritas, nas suas regiões espíritas, semana de valorização da vida. E começa a falar. Começa a dizer que o povo que vai à casa espírita tem que saber das consequências desses atos. Nós indicamos dois livros, só para você começar a entender, aprofundar mais. Um da editora da FEB, o que os espíritos dizem sobre o aborto. E o outro é de uma querida amiga nossa, Júlia também conviveu muito, Jaime conviveu, Ivana conviveu, a doutora Marlene Nobre, O Clamor da Vida. Esses dois livros são de uma importância capital. Fomos procurados, há alguns anos atrás, no atendimento fraterno, por um senhor, mais ou menos 70 anos, e ele trazia a seguinte história.
Todo mundo sabe que aqui a casa espírita é procurada por pessoas que não são espíritas e que vão lá em busca de ajuda. São os usufrutuários. Vai, resolve o seu problema e vai embora. A casa espírita não vive de proselitismo. Não obriga ninguém a se tornar espírita para ser ajudado. Diferente de outras concepções religiosas, a pessoa entra, é ajudada, melhora, é curada e vai embora. Então esse senhor entrou e no atendimento fraterno disse assim: eu vim aqui porque o meu médico, fulano de tal, um psiquiatra famoso, espírita, da nossa região, me encaminhou. Mas eu quero dizer ao senhor que eu não sou espírita. Ué, muito bem. Em que nós podemos ajudar? Eu ainda pensei assim: se o psiquiatra mandou, eu vou reforçar aqui o quadro de médiuns. O negócio deve ser forte. E aí ele fala assim: esse psiquiatra já é o quarto. E ele teve a coragem de me indicar para cá, porque depois de me ouvir, de eu mostrar para ele tudo que eu estava tomando já de remédio, ele falou assim para mim: o senhor tem algum preconceito religioso? Ele falou: não. O senhor quer conhecer uma casa onde só pode ser ajudado, porque uma das hipóteses de ser o mal pode ser algum problema espiritual? E aí ele falou assim para o médico: qualquer lugar que o senhor mandar eu vou. Eu quero uma ajuda. E aí ele me indicou para vir aqui. A nossa casa espírita fica num bairro de periferia. Igual aquele caso que você falou. Um bairro de periferia. Eu não vou dizer um bairro perigoso, porque todo o Rio de Janeiro virou um bairro de pólvora. Mas o local, pelo menos lá ninguém nunca foi assaltado. As pessoas vão lá, a rua fica cheia de carro e é na boca de uma comunidade. Hoje em dia se fala comunidade, não pode falar favela. Então é uma comunidade. E a casa espírita fica lá e todo mundo vai para carrão, para carrinho. Todo mundo vai para lá, para a nossa casa espírita. E ele falou assim: eu já estou há 3 meses com um pesadelo recorrente. Toda noite eu tenho o mesmo pesadelo. Já tomei tudo quanto foi tarja preta que só posso imaginar. Toda noite a mesma coisa. Eu estou à beira do suicídio. Eu não aguento mais isso. Eu estou enlouquecendo. Eu preciso de ajuda. E eu falei para ele: conte seu sonho, como é que é o seu pesadelo? E ele contou: eu estou subindo um penhasco e eu chego lá em cima, olho, é uma ribanceira imensa. Se eu me jogar, eu morro. Atrás de mim vem um rapazinho com uma foice, chega perto de mim e fala assim: você matou, agora é minha hora. Quando ele vai desferir o golpe, eu acordo ensopado, com o coração saindo pela boca. Toda noite a mesma coisa. Tomo 1,5 caminhão de remédio, mas o pesadelo vem. E aí eu falei assim: mais ou menos que idade que tem esse menino? Há uns 13 anos. Esse rapazinho que me persegue tem mais ou menos 13 anos. E aí, pela intuição, pela ajuda dos espíritos, daí que atendimento fraterno não pode ser feito ali na porta, não. Tem o local certo, tem a hora certa, tem ajuda espiritual. Não é improviso, não. Improviso é você ouvir caridosamente pessoas, mas encaminha para o atendimento fraterno, onde tem pessoas capacitadas, que estudaram, que estão sempre em oração, estão em ligação mental com os guias da casa. E aí, o que aconteceu com o senhor há 13 anos atrás? Há uns 13 anos atrás, ele parou, olhando assim, e começou a chorar. Respeitei aquele momento, deixei ele chorar um pouco, depois intervi, coloquei a minha mão sobre a mão dele, assim: pode continuar a falar? E ele disse assim: há 13 anos atrás eu me casei pela primeira vez. Assim que eu casei, eu fiquei desempregado. E 1 mês depois a minha mulher me disse: eu estou grávida. E eu disse para ela: a gente vive de aluguel, estamos pagando tudo ainda que a gente comprou.
não tem como ter esse neném. Vamos ter que abortar. Ela, não, isso é contra. Eu sou contra isso, não vou abortar. Não tem como, não temos como comer. Eu tenho feito biscate, botar comida em casa. Não tem como. Você vai ter que abortar. Não! E isso ficou uma semana de uma guerra. E depois, no final da semana, ele conseguiu um dinheiro emprestado e colocou em cima da mesa. Está aqui o dinheiro. Eu vou fazer um biscate, você vai na clínica onde ele está aí e você aborta. E aí ela foi. Voltou para casa, arrumou tudo que era dela, deixou um bilhete. Vou entrar com a separação. Não tem coragem de dormir ao lado do assassino do meu filho. Pegou tudo dela e foi embora. Daí, alguns meses, o oficial X foi lá em casa, me intimou, me citou e aconteceu o divórcio. Passaram 4 anos, casei de novo. A mulher me omitiu uma informação importante e na lua de mel ela fala, não posso ter filhos. E aí eu pensei, puxa vida, eu queria ser pai. A única oportunidade que eu tive foi aquela que eu joguei lá fora. E ele vivia muito triste. E passaram esses anos, começou o pesadelo. E ele mesmo conclui. O médico falou que por hipótese é doença espiritual. Doença espiritual, eu andei lendo, chama-se obsessão. Será que essa criança que eu abortei, ele virou um obsessor meu? Eu falei assim, uma hipótese, você nunca joga na cara da pessoa, é uma hipótese. Vamos tratar dessa hipótese? Eu sou aposentado, muito bem, aqui funciona uma creche, 100 crianças. Só pode vir para cá fazer a laborterapia, labortrabalho, terapia pelo trabalho. Além da terapia normal que toda casa espírita pode oferecer. Evangelho terapia, assistir a palestra pública com regularidade, ler livros espíritas, fazer o evangelho do lar, tomar passes, água fluidificada, tudo isso. E como ele tinha tempo livre, eu falei, o senhor pode vir aqui uma manhã na semana ajudar aqui? O que eu vou fazer? O senhor vai ser o voluntário daquele dia, daquela manhã ou daquele dia que o senhor puder. Então tá. Era bancário aposentado, Banco do Brasil, então andava arrumadinho, né? Inclusive, eu tenho uma mágoa da minha mulher, porque ela jogou fora um casaquinho que eu tinha de aposentado do Banco do Brasil. Aquele casaco me acompanhava em qualquer lugar que eu ia. Sabe aquele que você usa que não está frio, não está? Ele está quase esfriando. Ela jogou fora, porque ela dizia que estava muito pequeno em mim, fica parecendo que o defunto era menor. Então, ela jogou fora. Eu fiquei chateado com ela. Ela está me ouvindo lá, está me vendo pela internet. Registrei minha mágoa com ela. Então, eu falei para ele, o senhor vai vir, a minha mulher administra aqui a creche, o senhor chega, e diz, eu falei para ela, estou mandando mais um, laborterapia. Ela, oba, estou precisando de voluntário. Chegou. São turminhas pequenas, tem a turminha dos miudinhos, que não estão em idade escolar, que fica lá o dia inteiro, de 8 às 4. Segunda a sexta, de 8 às 4. 25 crianças. E uma titular da sala e uma auxiliar. A auxiliar não foi, a titular estava sozinha. Ele chegou, minha mulher, vai para lá, ajuda lá. Ele chegou e a mulher que estava lá dando aula, a tia falou assim, que bom que chegou voluntário, só chegou na hora do banho. Mas eu não sei dar banho criança, não tem filho. Mas não tem importância não, é muito fácil. É assim, ó, criança, chuveiro, sabonete. Então só pega e vai. Só pega e vai. Ele falou, como é que eu vou fazer isso? Não, isso vem. Do começo do banho que isso vem. Aí separou para ele 10 crianças polvo. Conhece criança polvo? Não para um minuto, né? E aí, de um lado tem chuveiro, do outro lado tem. Ela ficou de um lado, com as crianças mansinhas, camomila, melissa, só crianças mansinhas, e ele ficou lá com aquelas crianças, né? Pimenta malagueta. Assim. E aí, ele começou a dar banho, mas ele tomou banho primeiro. Saiu todo molhado. De noite ele me liga, o doutor Hélio,
Eu queria dizer ao senhor que a experiência foi péssima. Olha, cheguei em casa ensopado. Ah, não vou mais não. Faz parte do meu tratamento espiritual dar banho em criança? E disse para ele, faz sim, vai. Vai porque vai ser bom para o senhor. E aí, por quê? Vamos raciocinar. O espírito abortado estava vendo ele com amor e dedicação, cuidando de outras crianças. Aquilo ia abrandar ele. E na reunião mediúnica estava sendo atendido. Para concluir, porque o horário estourou. Para concluir, ele começou a ir, depois na segunda vez ele já foi bem esperto. Foi com aquele avental de açougueiro, todo de napa, que vai até o pé. Aquele gigantão. E ele foi, enfrentou a turma assim, deu banho e me ligou, seu Hélio, hoje eu estou melhor. O negócio foi bom. Mas me ligou de novo. Posso aumentar aí 2 vezes na semana? Pode. Aí já vai assinar o termo de voluntariado. Pode. E começou aí. Lá pela 10ª semana, depois do passe, ele falou assim, quero falar com o senhor. Eu saí, ele falou assim, bem pertinho do meu ouvido. Não tive o pesadelo de ontem para hoje. É o quê? Tem que falar baixo, vai que volta. O que o senhor não teve? Não tive o pesadelo. 10 semanas doando amor a crianças pobrezinhas. 10 semanas. Foi o suficiente para o outro se convencer que ele tinha mudado. Eu estou acabando. Não vem não, estou acabando. E aí, conclusão, meus amores, conclusão. O amor é a maior força do universo. Não tem como. Não tem como o espírito cobrador não ceder à força do amor. Um caso das consequências espirituais do aborto é um outro tema. Consequências espirituais do aborto. A cidade chama-se Uruaçu, não é isso? Eu acho que eu vou lá. Esse tema, não foi esse? Muito bem, consequência espiritual do aborto, porque tem que falar. As pessoas acordarem e perceber o como é importante isso para nós. Então, mais uma vez, a todos vocês que constituem, que fazem o movimento espírita acontecer nesse lindo estado de Goiás, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A federação, muito obrigado. A Ivana, muito obrigado. A vida vale muito. Que possamos lutar por ela. Muita paz a todos.